Pronto, consegui, finalmente. Desenho da pirâmide que o Thales viu, ele queria calcular a altura dela, tá? Então, aqui, aqui e aqui. Pronto. Ele sabia o seguinte, ele sabia que o Sol, tá? Por estar muito distante da Terra, os raios solares chegam paralelos, tá? Ele pegou uma estaca e colocou no chão. Vou fazer a estacona que ficou. Vou pegar aqui, tá? Então pegou uma estaca e colocou no chão. O que aconteceu, né? Você vai ter uma sombra da pirâmide aqui. E você vai ter a sombra do pauzinho que ele colocou. Tá? Mônica chegando. Como eu falei, pela distância que o Sol está da Terra, o ângulo formado vai ser sempre o mesmo. Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é o mesmo. E ele conseguiu fechar um triângulo. Tá? Então, ó, se a gente olhar, você vai ter esse triângulo aqui. E eu vou ter esse triângulo que já está pronto aqui desse lado. Ele fez uma comparação, porque ele conseguia pegar as medidas. Ele sabia, por exemplo, quanto que valia a altura desse pauzinho. Tá? Ele sabia quanto que valia a sombra, era só medir. Ele sabia quanto que valia isso aqui, ó. Isso aqui era uma pirâmide regular, ou seja, aqui representava metade da pirâmide para frente. Ele pegou metade disso mais um tanto, ele conseguia essa base. E aí, fazendo uma comparação, ele descobriu a altura da pirâmide. Ele achou super legal isso, tá? Aí ele foi, comentou com alguém, falou, nossa, vamos ver, tal. Quando ele voltou lá, o que tinha acontecido é que o Sol tinha mudado de posição. E se o Sol mudou a posição, mudou também essas sombras. Ele precisou refazer todos os cálculos para chegar na mesma resposta. E aí ele percebeu, gente, que esses cálculos dependem da abertura que você está usando, que vai ser a mesma para um e para o outro. Aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, se eu faço a conta, por exemplo, a altura pela base, se eu fizer uma tabela em relação aos ângulos, eu consigo ter essa resposta rapidamente. E ele começou a fazer uma tabela, tá? Então, ele começou a fazer as divisões possíveis para os lados de um triângulo. Beleza, vamos desenhar novamente o triângulo aqui e vamos pensar como o Thales pensou. Eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, né? Vou deixar aqui, até vou trocar, ó, vou deixar o C aqui em cima e vou deixar o A aqui embaixo. Tá? E aí eu posso fazer o quê? As razões, quer dizer, as divisões entre segmentos. Eu posso fazer B sobre A. Eu posso fazer A sobre B. Eu posso fazer B sobre C. Eu posso fazer C sobre B. Eu posso fazer, qual que está faltando aqui? C sobre A. Ou posso fazer o A sobre C. Jaime do céu, 6 razões que eu posso fazer para cada ângulo que eu escolher? Sim. Tá? Então, é muita coisa aqui, ó. Vou pegar um ângulo θ, é um rosinho riscado. Eu consigo fazer essas 6 razões para cada ângulo que eu escolher. E aí eu vou lá, com 1 grau, com 2, com 3, com 4, com 5, ele fez até o 90. Ele fez toda uma tabela e calculou com todas essas coisas. Deve ter sido muito chato fazer isso, muito chato. Tá? Lá no 3 graus eu já ia estar enjoado. Que hora que nós vamos para casa, né, Thales? Para aí. Então, ele otimizou o processo. Ele criou uns códigos, uns nomezinhos, tá? Para cada razão que ele fosse fazer. Quando ele pega, por exemplo, e divide aqui, ó, o que está na frente, o cateto da frente pela hipotenusa, ele falou assim, vamos chamar de seno, que aí fica facinho, né? A tradução para seno era barco, veio pelo tempo assim, tá? E ficou o nome, até hoje a gente usa seno, mas a gente calcula barco de alguma coisa. O que significa isso? Nada mais que você vai dividir o cara que está na frente pela hipotenusa. Então, são combinados para representar falas chatas nossas.
tá? Então, eu vou apagar aqui. E nós vamos calcular cada um deles, ó. Eu quero fazer aqui, o primeiro é o seno, tá? Quando eu falo seno, a gente abrevia, falando aqui, ó, sem do ângulo. No caso, o meu ângulo ali é θ. Tá? Seno de θ. Isso aqui vai sair da divisão do cateto oposto ao θ pela hipotenusa. Jaime, então isso é uma regra? É, nós vamos usar isso. Sempre que eu pedir o seno, você vai fazer cateto oposto pela hipotenusa. No nosso exemplo, gente, como é que ficaria o seno aqui? Quem é o cateto oposto ao θ? O A, o B ou o C? Vai lá, coragem. O B. É o B, é o que está na frente. Então, o B. Pela hipotenusa, que é o C, que a gente já viu lá na primeira louça. Tá? Então, pronto. Temos aqui a regra. Sempre que eu falar calcule o seno, vocês vão usar esse treco aqui. Ficou feio. Vou pegar outra cor. Esse treco aqui. Tá? Aí, a gente tem outra. O João chegando. A gente tem o cosseno. Que a gente vai chamar de cos, de cosseno. Tá? A regra para ele, você vai pegar o cateto adjacente, que é o que não está na frente. Aqui está ruim. Tá? O cateto adjacente a ele. O θ, né? Pela hipotenusa. Deixa eu botar a hipotenusa já aqui embaixo. Ah, então isso é um combinado que a gente faz. Exatamente. Tá? Vou pegar o vermelho aqui de novo. E temos a fórmula do cosseno. Se eu for calcular e eu vou o cosseno desse ângulo, desse triângulo aqui, você tem que o adjacente, gente, é o que não está na frente, tá? É o que não é oposto. Então, ele não é o B, ele vai ser o A. O cosseno de θ, ele vai ser, portanto, o A sobre C. E por fim, tá? O que eu quero falar hoje, a tangente. Nós vamos chamar de TG. A tangente de θ, deixa eu trocar para azul. Tangente de θ vai sair da seguinte relação, ó. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Você já deve ter visto isso em algum outro lugar, deve ter lembrado do ano passado. A gente resume isso em fórmulas. Então, deixa eu destacar aqui também. Ó, vermelho. Pronto. E aí você fala assim, né, para ser rapidão. O seno, cateto, errei, cateto oposto pela hipotenusa. Né? O cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Você pode resumir assim. Mas, assim, precisa ficar muito claro. Quando você faz o cosseno, você não faz o cosseno. Você faz o cosseno de 30 graus, o cosseno de 50 graus. Precisa aparecer um ângulo aqui. Por isso que eu tive a preocupação de colocar o θ. Porque para cada ângulo que você escolheu, o Tales tinha uma resposta diferente.
Foi chato pra caramba para fazer. Que bom que alguém fez isso para a gente, tá? Que bom que hoje uma calculadora me dá essa resposta, porque você vai ter uma resposta para cada ângulo, tá? Então, assim, ó, o seno significa a divisão desses dois, o cosseno, divisão desses dois, a tangente, divisão desses dois. Aqui, ó, corri, caí e tomei coca, né? Uma maneira fácil aí de se lembrar das três razões: seno, cosseno e tangente. Beleza? Falei para vocês aqui da tangente, mas não calculamos. Como é que fica a tangente de θ no meu exercício? Cateto oposto é o B. O cateto adjacente é o A. Tá? Vale lembrar ou perceber, né, que aqui está o B, aqui está o A. Quando você divide um pelo outro, ó, você corta os Cs e sobra B sobre A. Então, a gente pode falar aqui, ó, observação, que a tangente do ângulo também sai do seno pelo cosseno. Então, se você fez o primeiro e o segundo, você tem rapidamente aí o terceiro. Essa é mais uma relação que eu queria que vocês copiassem. Tá? Copiar isso para mim. Nós vamos treinar isso em exercícios. Eu não vou falar mais coisa hoje não, porque senão fica muita coisa para vocês. O que um aluno do primeiro ano precisa saber nessa matéria? Reconhecer o triângulo retângulo no enunciado ou no desenho que for, tá? Ver qual ângulo que eu estou trabalhando, porque eu não desenhei dois ângulos, mas eu vejo dois ângulos, vejo três ângulos, o de 90 e dois ângulos menores do que 90 aí, né? Eu tenho θ aí e vou ter o outro. Eu vou pintar de verde aqui para a gente ver. Tá, ó, esse outro aqui. E quando eu uso esse ângulo, aí muda tudo, porque o oposto ao verde é o A, é o que está na frente do verde. O adjacente ao verde é o B. Esse cara tem também seno, cosseno e tangente. Então, você tem que tomar cuidado para ver qual ângulo está envolvido. Tudo bem? E saber transpor isso para as regras, para seno, cosseno e tangente. Jaime, eu lembro de uma tabela de 0 a 90. Tinha? É essa que eu estou falando que a pessoa fez. A gente usava isso lá no nono ano. Não vou usar mais, tá? A gente não tem necessidade disso. A gente vai ter ângulos específicos. Vai ter alguns que vocês vão ter que saber de cabeça. Quando o exercício quiser te dar, sei lá, os 50 graus, o seno de 50, ele vai te dar a resposta. O que eu acho que vocês têm que saber fazer é qual das razões que eu utilizo. É diferente aqui a nossa busca. Tá bom? Gente, eu queria que vocês fizessem o primeiro exercício, está lá na página 2. Eu vou perguntar aqui, porque chegaram algumas pessoas que eu não marquei, tá? Deixa eu ver. O João chegou? Cheguei. Tá. Léo, não. Lucas, tá aí, não? Não? Luiz? A Mônica chegou. E é isso aí. Primeira coisa que ele me dá, então, é um triângulo com dois lados, mas é um triângulo retângulo. A gente já falou, né, que pelo teorema de Pitágoras eu consigo achar o terceiro lado.
Aqui é 4, aqui é 3 e 90 graus. Tá? Não sei quanto que vale aqui, eu já sei de cabeça e tal, com o tempo a gente vai saber também. Qual é a hipotenusa aqui? Nesse triângulo. Quanto vale a hipotenusa? Qual deles é a hipotenusa? É o x, né? Ele que você vai deixar isolado. Então, quando você escrever aqui a conta, ó, x ao quadrado vai ser o 3 ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Tá? Desenvolvendo, x quadrado é 9 mais 16. Essa conta vai dar 25. E tirando a raiz, o seu x vale mais ou menos 5. Só que pelo fato disso aqui ser um segmento, você não aceita o negativo. Você pode falar que seu x é 5. Descobriu, você devolve na figura. Tá? Então eu sei que aqui vale 5. Pronto. Aí ele começa a pedir aqui, ó. Letra A, medida da hipotenusa ABC. Já achamos. Aí ele pede o seno, cosseno e a tangente de B, o seno, cosseno e a tangente de C. O B vai ser esse. Tá? Então, calma aí. Seno de B, cosseno de B e a tangente de B aqui. Peço também o seno de C, lembrando que o C é esse de cima, o cosseno de C e a tangente de C. Vamos lá. Murilo, quanto vale o seno de B nesse exercício? Espera aí, posso fazer aqui? Pode. O Renzo vai falar o cosseno e a Luísa vai falar a tangente. Chegou aí, não? Ó, o meu seno de B deu 0,6. Não sei se tá certo. Tá certo. Mas você não tem necessidade de fazer a conta, né? O cateto oposto ao B é o 3. A hipotenusa é o 5. Quando você faz essa conta, vai dar 0,6 correto. Tá bom? Renzo, cosseno de B. É 4 sobre 5. Isso, o cateto adjacente é o 4, a hipotenusa é 5. 4/5 é a resposta. E a Luísa ia falar para mim a tangente? 3/4. Perfeito. Tá? Vai acontecer um negócio que eu acho muito legal agora. Nós vamos para... Vou pegar as Anas aqui, ó. Ana Flávia, Ana Clara e Ana Júlia, tá? Ana Flávia é o seno, Ana Clara é o cosseno, Ana Júlia a tangente. Pode falar a hora que vocês souberem a resposta. Eu quero agora em relação ao C. O cosseno deu 3/5? Deixa eu ver, peraí. O cosseno de C, olha só, vai ser o adjacente ao C, que é o 3, pela hipotenusa, resposta 3/5, está certo. Tá. Seno.
Ana Flávia. Se você não quiser falar, você escreve no chat, tá bom? E aí? Acho que ela não está na sala, não está me falando comigo. Bom, o seno, você vai pegar o cateto oposto, é o que está na frente. Então, o cateto oposto ao C é o 4. E a hipotenusa? O 5. Tá? Ana Júlia, não sei se tinha caído ou se está chegando agora, mas eu tinha te pedido a tangente. Você quer me falar quanto que vale a tangente de C? B sobre 3? Ó, a tangente vai ser o cateto oposto, no caso aqui é o 4, pelo cateto adjacente, que é o 3. Tá? Só para a gente fechar a aula de agora, gente, o que é interessante que eu comentei, né? Primeira coisa, a soma desses ângulos vai dar 90 graus. O ângulo C com o ângulo B, somando dá 90 graus. Se você olhar bem, o seno de B é a mesma coisa que o cosseno de C. Tá? E o seno de C, deixa eu trocar aqui. Ó, o seno de C é a mesma coisa que o cosseno de B. Tá bom? Então, assim, é invertido por quê? O que era cateto oposto para um vai ser o cateto adjacente do outro. E com a tangente, você tem uma coisa também, porque ó, o que era 3/4 virou 4/3. Você inverte. Então, aqui, ó, vou colocar aqui é o inverso. E vale a pena a gente lembrar desse detalhe. Tá? Vou botar um azul mais escuro aí, pronto. E é isso, pessoal. Próxima aula, então, a gente vai fazer mais exercícios dessa parte de seno. Não se preocupem com o valor de seno de um ângulo específico, pelo menos ainda não. A gente, na hora certa, vai descobrir. Tá bom? Até já, viu? Falou, Jair. Falou. Falou, já.